Você já foi chamada de dramática? Já ouviu "você exagera demais"? É sempre um problema com você. Por que você reage assim por uma coisa tão pequena? Ou talvez você mesma já tenha pensado isso sobre si mesma. Que sente demais, que reage demais, que o problema é você ser intensa demais para esse mundo. Se sim, eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer outra. Talvez você não seja dramática. Talvez você seja uma pessoa emocionalmente sensível, que nunca teve ninguém para te ensinar o que fazer com tudo o que você sente. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Uma diferença que muda completamente a forma como você se enxerga e como você se relaciona com as suas próprias emoções. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que separa sensibilidade de dramatização, por que essa confusão acontece, e o que você pode fazer para parar de ser dominada pelo que sente, sem precisar deixar de sentir. Porque o problema nunca foi você sentir demais. O problema é que ninguém te ensinou a sustentar o que você sente. E tem algo que eu preciso te contar sobre a minha própria história com isso. Algo que eu demorei muito tempo para entender sobre mim mesma. Eu conto, mas um pouco mais pra frente. Mas antes de continuar, uma coisa rápida. Se você ainda não está inscrita no Confissões da Marina, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque o que a gente conversa aqui não é conteúdo raso. É o tipo de conversa que a maioria das pessoas nunca teve com ninguém. Sobre emoções, sobre padrões, sobre tudo que ninguém te ensinou, mas que muda completamente a forma como você vive e como você ama. E se esse conteúdo está chegando até você hoje, eu quero garantir que ele continue chegando. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixa o like também. Ele me diz que esse conteúdo está fazendo sentido para você, e isso importa muito para mim. Eu quero começar te fazendo uma pergunta. Quando foi a última vez que você reagiu a uma situação, num relacionamento, numa conversa, num momento do dia a dia, e depois ficou se perguntando se tinha exagerado? Se tinha sido dramática demais, intensa demais, se o problema era você? Essa pergunta, "o problema sou eu?", é uma das mais dolorosas que existem, porque ela não vem de fora, ela vem de dentro. Ela nasce num lugar muito específico, no espaço entre o que você sentiu e o que o outro disse que você deveria ter sentido, entre a sua emoção real e o julgamento que veio depois. E eu preciso começar esse vídeo desmontando uma coisa que talvez você carregue há muito tempo sem perceber: o rótulo de dramática. Esse rótulo é distribuído com uma facilidade assustadora. Ele aparece em relacionamentos, quando você expressa que algo te machucou e o outro diz que você está exagerando. Ele aparece na família, quando você sente algo com intensidade e alguém ao redor minimiza o que você está sentindo. Ele aparece até dentro de você mesma, quando você reage a uma situação e imediatamente se autocritica, se policia, se envergonha pela intensidade do que sentiu. E o efeito desse rótulo ao longo do tempo é devastador, porque quando alguém te chama de dramática repetidas vezes, ou quando você mesma começa a se chamar assim, você aprende a desconfiar das suas próprias emoções. Você aprende que o que você sente é excessivo, inadequado, desproporcional. Você aprende a filtrar, a minimizar, a engolir. E, com o tempo, você perde o contato com a sua própria percepção emocional, porque foi ensinada que essa percepção não é confiável. Mas aqui está o que eu vim te dizer hoje, com toda a clareza que eu tenho. Sentir profundamente não é um problema. Ter emoções intensas não é um problema. Ser uma pessoa que percebe nuances emocionais que outras pessoas não percebem. Isso não é fraqueza, não é exagero, não é drama. Isso é sensibilidade. E sensibilidade é uma forma de inteligência emocional que, quando bem desenvolvida, é uma das coisas mais poderosas que uma pessoa pode ter. O problema, o único problema, não está no quanto você sente. Está no que você faz com o que sente. Está na diferença entre sentir uma emoção intensa e ser dominada por ela. Entre perceber algo com profundidade
e reagir de forma que machuca você e as pessoas ao redor. Entre ter uma emoção e deixar que essa emoção tome decisões por você. E essa diferença tem um nome. Ela se chama regulação emocional. E é sobre isso que esse vídeo vai falar. Recebi uma mensagem de uma ouvinte, vou chamar ela de Tânia, que me disse: Marina, eu passei anos achando que era dramática, que sentia demais, que reagia demais, que o problema era minha intensidade. Até que uma terapeuta me disse que eu não era dramática, eu era sensível e nunca tinha aprendido a regular o que sentia. E essa frase mudou tudo para mim. O que a Tânia descreveu é exatamente o ponto de partida desse vídeo. Não a absolvição de toda e qualquer reação, mas a distinção clara entre o que você sente e o que você faz com o que sente. Porque essas são duas coisas completamente diferentes. E confundi-las é o que te mantém presa num ciclo de autocrítica que não te leva a lugar nenhum. Agora eu quero falar sobre a sensibilidade, não de um jeito romântico, não de um jeito que minimize o quanto ela pode ser difícil de carregar, mas de um jeito honesto, que te ajude a entender o que ela realmente é e o que ela realmente significa. Sensibilidade é a capacidade de perceber nuances emocionais que outras pessoas passam sem notar, de sentir a mudança no tom de uma conversa antes que ela seja verbalizada, de captar o que está nas entrelinhas, o que não foi dito, o que foi evitado, o que está por trás de um silêncio ou de uma palavra escolhida de forma específica, de se conectar com situações, com pessoas, com histórias de um jeito que vai além do superficial. E essa percepção, quando você aprende a usá-la bem, é extraordinária. Ela te torna uma pessoa profundamente empática, capaz de entender o outro de um jeito que poucas pessoas conseguem. Ela te torna atenta aos detalhes que importam. Ela te permite criar conexões reais, profundas, genuínas, porque você não está na superfície das relações. Você está dentro delas. Mas a sensibilidade tem um lado que raramente é falado. Ela é cara. Ela tem um custo. Porque quando você percebe tudo com essa profundidade, quando você sente tudo com essa intensidade, o mundo pode parecer muito mais pesado do que parece para outras pessoas. Uma crítica que seria fácil de processar para alguém menos sensível pode te afetar por dias. Uma mudança de tom numa conversa pode te deixar ruminando por horas. Uma situação que outras pessoas relevariam facilmente pode te custar uma noite de sono. E isso não é fraqueza. Isso é o preço da percepção. Isso é o que acontece quando você está acordada emocionalmente. Quando o seu sistema emocional está funcionando com uma sensibilidade que a maioria das pessoas não tem. E esse sistema, quando bem calibrado, é um presente. Quando não é bem calibrado, é uma fonte constante de sofrimento. Eu preciso te falar sobre uma coisa que acontece com muitas mulheres sensíveis. Elas crescem num ambiente onde a sensibilidade não é bem-vinda, onde expressar emoções com intensidade é interpretado como fraqueza, como excesso, como imaturidade. E aí elas aprendem a fazer uma das duas coisas, ou suprimem a sensibilidade, aprendem a se fechar, a não sentir, a se desconectar do que está dentro delas. Ou elas expressam a sensibilidade de um jeito que não é bem recebido, com intensidade, com impulsividade, com reações que assustam as pessoas ao redor. E nos dois casos, a mensagem que elas recebem é a mesma, que o problema é elas, que sentir tanto é demais, que elas deveriam ser diferentes do que são. Mas eu quero te dizer algo que talvez ninguém nunca te disse com essa clareza. A sua sensibilidade não é o problema. O ambiente que não soube receber a sua sensibilidade é que falhou com você. As pessoas que chamaram o que você sentia de exagero, elas não tinham capacidade para acolher a profundidade do que você carrega. E você passou anos acreditando que o problema era você, quando na verdade o problema era a falta de capacidade delas. Isso não significa que toda reação sua é justificada. Não significa que você não precisa trabalhar a forma como expressa o que sente. Mas significa que o ponto de partida não é a vergonha.
é a compreensão. Compreensão de que sentir profundamente é parte de quem você é. E que o trabalho não é eliminar essa profundidade, é aprender a habitá-la com mais consciência. Recebi uma mensagem de uma ouvinte, vou chamar ela de Vera, que me disse: Marina, eu passei a vida inteira com vergonha da minha sensibilidade. Achava que era um defeito, até entender que os relacionamentos que eu tive não falharam porque eu era sensível demais. Falharam porque eu estava com pessoas que não tinham capacidade emocional para me acompanhar. E que eu precisava parar de me diminuir para caber em espaços que não eram feitos para mim. O que a Vera descreveu é uma das viradas mais importantes que uma mulher sensível pode ter. Parar de tratar a sensibilidade como um problema a ser corrigido e começar a tratá-la como uma característica a ser desenvolvida. Com consciência, com cuidado, com a disposição de aprender a usá-la a seu favor. Agora eu preciso falar sobre o outro lado, e eu vou fazer isso com cuidado, porque esse é o lado que ninguém quer ouvir. Mas é o lado que precisa ser dito, com honestidade e sem julgamento, para que esse vídeo seja realmente útil para você. Existe uma diferença entre sentir profundamente e se perder no que você sente, entre ter uma emoção intensa e ser dominada por ela. E essa diferença, sutil, delicada, mas absolutamente real, é o que separa a sensibilidade da dramatização. Dramatizar não é um defeito de caráter. Não é uma escolha consciente. Não é algo que você faz porque quer causar ou porque quer chamar atenção. Dramatizar é o que acontece quando uma emoção real é processada de um jeito que amplifica o que aconteceu além do que a situação merecia. Quando a reação se torna maior do que o estímulo. Quando o que você sente toma o controle antes que você tenha tido a chance de entender o que está sentindo. E isso acontece de formas muito específicas. Deixa eu te mostrar como a dramatização aparece na prática. Não para te julgar, mas para que você possa reconhecer quando ela está acontecendo em você. A primeira forma é a amplificação da situação. Algo acontece, uma mensagem não respondida, um comentário que te incomodou, um plano que não saiu como esperado. E em vez de processar aquela situação pelo que ela é, a sua mente começa a expandir. Começa a conectar aquele momento com outros momentos parecidos. Começa a construir uma narrativa que transforma aquele evento específico em evidência de algo muito maior. Uma mensagem não respondida vira prova de que ele não se importa. Um comentário vira prova de que você não é respeitada. Um plano cancelado vira prova de que você não é prioridade. O evento original some. E o que sobra é uma história que a sua mente construiu em cima dele. A segunda forma é a reação impulsiva. A emoção chega com tanta intensidade e tanta velocidade que você responde antes de processar, antes de entender o que está sentindo, antes de ter a chance de escolher como quer responder. E aí a reação sai, numa mensagem enviada no calor do momento, numa discussão que escalou muito além do ponto inicial, numa explosão emocional que depois te faz se perguntar de onde veio tanta intensidade. Não porque o que você sentiu não era real, mas porque a reação não teve filtro entre a emoção e a expressão. A terceira forma é a interpretação distorcida pelo medo. Quando você está com medo de ser abandonada, de não ser suficiente, de perder alguém que importa, esse medo começa a colorir a forma como você interpreta tudo ao redor. Um silêncio vira rejeição. Uma mudança de humor vira sinal de que algo está errado com você. Uma inconsistência vira confirmação do seu maior medo. E você começa a reagir não ao que está acontecendo de verdade, mas ao que o seu medo está te dizendo que está acontecendo. E a quarta forma, a mais dolorosa, é quando a dramatização se torna uma forma de buscar validação, quando a intensidade da reação é inconscientemente uma tentativa de ser vista, de fazer o outro entender o quanto você está sofrendo, de receber o cuidado e a atenção que você precisa, mas não sabe pedir de forma direta. E aí, a emoção real, que existe, que é legítima,
é expressa de um jeito que afasta em vez de conectar, que gera defensividade no outro em vez de acolhimento. E você fica sozinha com a sua dor. Não porque ninguém se importa, mas porque a forma como você expressou essa dor tornou difícil para o outro chegar perto. Eu preciso ser honesta aqui. Eu já me reconheci em tudo isso. Já amplifiquei situações que não mereciam tanto espaço. Já reagi impulsivamente e me arrependi. Já interpretei silêncios como rejeição quando eram apenas silêncios. E já expressei a minha dor de um jeito que afastou exatamente as pessoas que eu mais precisava por perto. Não porque eu era dramática, mas porque eu tinha emoções reais e intensas que eu não sabia como processar. E o que não é processado é expresso, de um jeito ou de outro. E muitas vezes, de um jeito que não é o que você escolheria se tivesse a chance de escolher com calma. Recebi uma mensagem de uma ouvinte, vou chamar ela de Elaine, que me disse: Marina, eu percebi que eu dramatizava mais nas relações onde eu me sentia mais insegura. Quanto mais medo eu tinha de perder a pessoa, mais intensa ficava a minha reação a qualquer coisa. Era como se o meu sistema inteiro estivesse em modo de emergência o tempo todo. O que a Elaine descreveu é exatamente a conexão entre medo e dramatização. A intensidade da reação raramente é sobre o evento em si, é sobre o que aquele evento ativa dentro de você. E quando você entende isso, você para de se envergonhar das suas reações e começa a se perguntar: o que está por trás disso? O que esse momento está ativando em mim que é maior do que ele mesmo? Agora eu quero te mostrar a linha. Aquela linha fina, delicada, que separa a sensibilidade da dramatização. Porque tudo que a gente conversou até aqui, o que é sensibilidade, o que é dramatização, como cada uma aparece na prática, foi construindo caminho para chegar nesse ponto. E esse ponto é simples. Mais simples do que parece quando você está dentro da situação. A diferença entre sensibilidade e dramatização não está na emoção. Está na forma de lidar com ela. Deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso. Duas mulheres podem sentir exatamente a mesma coisa diante da mesma situação. A mesma intensidade de emoção, o mesmo nível de dor, o mesmo impacto emocional. O que vai separar uma da outra não é o quanto elas sentiram, mas o que cada uma fez com o que sentiu. A primeira mulher sente a emoção, reconhece o que está acontecendo dentro dela, dá um espaço para processar antes de reagir e depois escolhe como quer responder. A emoção dela é real, é intensa, é profunda, mas ela não é dominada por ela. Ela consegue sustentar o que sente sem deixar que isso tome conta de tudo. A segunda mulher sente a mesma emoção, mas não tem as ferramentas para processá-la antes de reagir. A emoção chega, toma conta, e a reação sai antes que ela tenha tido a chance de entender o que estava acontecendo. Não porque ela é fraca, não porque ela é dramática, mas porque ninguém nunca te ensinou a fazer diferente. E aqui está a equação que eu quero que você grave. Sentir mais consciência é sensibilidade. Sentir mais impulsividade é dramatização. Não é sobre a intensidade da emoção, é sobre o que você faz no espaço entre sentir e reagir. Esse espaço, pequeno, quase invisível quando a emoção é muito intensa, é onde mora a sua liberdade. É onde você tem a chance de escolher, de perguntar para si mesma: o que eu estou sentindo agora? De onde isso vem? Essa reação que eu estou prestes a ter é proporcional ao que aconteceu? Ou está sendo amplificada por algo maior que esse momento? E eu preciso ser honesta com você. Criar esse espaço é difícil, especialmente quando a emoção é muito intensa, especialmente quando o medo está ativo, especialmente quando a situação toca num ponto sensível que vai muito além do evento em si. Nenhuma pessoa consegue fazer isso perfeitamente o tempo todo. Nem eu, nem ninguém. Mas a diferença entre uma pessoa emocionalmente madura e uma pessoa que ainda está desenvolvendo essa maturidade não é que a primeira nunca perde o controle. É que a primeira sabe como recuperar o controle mais rápido. E sabe como aprender com os momentos em que perdeu.
Existe um conceito que eu quero te apresentar aqui de uma forma muito simples. Ele se chama regulação emocional. E ele não significa controlar as suas emoções no sentido de suprimi-las, de não senti-las, de se tornar uma pessoa fria e distante. Significa ter a capacidade de entender o que você está sentindo, de tolerar a intensidade da emoção sem ser dominada por ela, e de escolher como quer expressar e agir a partir desse sentimento. Regulação emocional é o que permite que você diga: eu estou com raiva sem explodir. Que você diga: eu estou com medo, sem entrar em pânico. Que você diga: eu estou magoada, sem atacar. Não porque você está se censurando, mas porque você tem consciência suficiente sobre o que está acontecendo dentro de você para escolher como quer se expressar. E essa capacidade não é algo que você tem ou não tem. Ela se desenvolve com prática, com consciência, com a disposição de se observar com honestidade e com compaixão. Recebi uma mensagem de uma ouvinte, vou chamar ela de Flávia, que me disse: Marina, eu sempre achei que regular as emoções significava não sentir. Que pessoas emocionalmente maduras simplesmente não se abalavam, até entender que elas se abalavam tanto quanto eu, mas tinham aprendido a processar o abalo antes de reagir, e que essa era uma habilidade que eu também podia desenvolver. O que a Flávia descreveu é exatamente essa virada de entendimento. Maturidade emocional não é ausência de emoção, é a presença de consciência dentro da emoção. É saber que você está sentindo, entender por que está sentindo e escolher o que vai fazer com isso. E olha onde a gente chegou. Você acabou de entender que a linha entre sensibilidade e dramatização não está no quanto você sente. Está no que você faz com o que sente. Essa é uma clareza que muda completamente a forma como você se enxerga. E é exatamente aqui que eu preciso te falar sobre o método Marina. Porque tudo que a gente conversou até agora, sensibilidade, regulação emocional, a diferença entre sentir e reagir, são camadas de um trabalho muito mais profundo. Um trabalho que não se faz em um vídeo, que precisa de estrutura, de direção, de um processo real. O método Marina são 5 passos para você sair do ciclo de relacionamentos errados e construir o amor que você merece. E um dos pilares mais importantes desse processo é exatamente esse: aprender a se relacionar com as suas próprias emoções de um jeito que te liberta em vez de te aprisionar. Porque quando você aprende a sustentar o que sente, você muda não só como você reage, você muda como você se relaciona, com você mesma e com o outro. O link está aqui na descrição. Pega quando terminar o vídeo. Agora vamos continuar, porque o que vem agora é a parte mais profunda de tudo isso. Agora eu quero ir fundo na raiz, porque saber que você precisa regular melhor o que sente é uma coisa. Entender por que você chegou até aqui, por que a regulação emocional é tão difícil para você especificamente, é outra completamente diferente. E é essa segunda parte que abre o caminho para uma mudança real. A primeira razão é a falta de regulação emocional aprendida. E eu uso a palavra aprendida de forma muito intencional, porque regulação emocional não é algo que nasce com a gente, é algo que se aprende. Idealmente, a gente aprende na infância, dentro do ambiente familiar, quando os adultos ao redor nos ensinam, através do exemplo e do acolhimento, como identificar o que sentimos, como tolerar emoções difíceis e como expressá-las de forma saudável. Mas muitas de nós não tivemos esse aprendizado. Crescemos em ambientes onde as emoções não eram bem-vindas, onde sentir demais era interpretado como fraqueza, onde a resposta para uma emoção intensa era "para de chorar. Você está exagerando. Não é para tanto." E aí aprendemos a fazer uma das duas coisas: ou suprimir o que sentíamos completamente, ou expressá-lo de forma tão intensa que assustava as pessoas ao redor. Porque ninguém nos mostrou o caminho do meio. Ninguém nos ensinou a ficar com a emoção sem suprimi-la e sem ser dominada por ela.
E quando você chega na vida adulta sem esse aprendizado, as emoções continuam chegando, com a mesma intensidade, com a mesma força, mas sem as ferramentas para processá-las. E o resultado é exatamente o que você conhece. Reações que parecem desproporcionais. Explosões que vêm do nada. Momentos de intensidade emocional que te deixam exausta e envergonhada. A segunda razão são as interpretações distorcidas baseadas no medo. E essa é talvez a mais presente no dia a dia, porque ela opera de forma completamente automática, sem que você perceba. Quando você carrega medos antigos dentro de você, medo de rejeição, de abandono, de não ser suficiente, esses medos funcionam como um filtro que colore tudo o que você percebe, tudo o que você interpreta, tudo o que você sente em relação ao que está acontecendo ao redor. E aí uma situação neutra passa por esse filtro e sai amplificada. Uma mensagem não respondida não é mais uma mensagem não respondida. É evidência de rejeição. Um silêncio não é mais um silêncio. É confirmação de abandono. Uma crítica não é mais uma crítica. É prova de que você não é suficiente. E você reage não ao que aconteceu de verdade, mas à história que o seu medo construiu em cima do que aconteceu. E essa história, por mais vívida que pareça, não é a realidade. É o seu medo falando mais alto do que os fatos. A terceira razão são as experiências passadas que ainda estão ativas dentro de você. Toda vez que você reage de forma intensa a uma situação presente, vale a pena se perguntar: essa reação é sobre o que está acontecendo agora ou sobre o que já aconteceu antes? Porque muitas vezes, o evento presente é só o gatilho. A emoção real, a intensidade toda que você está sentindo, vem de uma ferida muito mais antiga. De uma experiência passada que não foi processada, que ficou guardada e que acorda toda vez que algo no presente a toca. E quando você não sabe distinguir o passado do presente, quando a ferida antiga e a situação atual se misturam, a sua reação vai sempre parecer desproporcional, porque você não está respondendo só ao que está na sua frente. Você está respondendo a tudo que ficou guardado antes disso. E a quarta razão, a que fecha tudo isso com uma clareza dolorosa, é a invalidação emocional que você recebeu ao longo da vida. Cada vez que alguém disse, "Você é exagerada, para de drama, não é para tanto, você é muito sensível", você recebeu uma mensagem muito específica. A mensagem de que o que você sente não é confiável, de que a sua percepção emocional está errada, de que você não pode confiar no que sente porque o que você sente é sempre demais. E essa mensagem, repetida ao longo do tempo, faz uma das duas coisas: ou te faz duvidar completamente do que você sente, te desconectando das suas próprias emoções, ou te faz reagir com ainda mais intensidade, porque a sua emoção está lutando para ser vista, para ser levada a sério, para ser reconhecida como real e válida. E aí a intensidade da sua reação não é só sobre o que aconteceu. É sobre todos os momentos em que o que você sentiu foi minimizado. É uma emoção que está gritando porque passou anos sendo ignorada. Eu preciso te dizer algo que eu demorei muito para entender sobre mim mesma. Durante anos, eu alternei entre suprimir completamente o que sentia e explodir em momentos de intensidade que me envergonhavam depois. E eu achava que o problema era a minha intensidade, que eu precisava sentir menos, reagir menos, ser menos. Até que eu entendi que o problema nunca foi a intensidade. Foi a ausência de um espaço seguro para processar o que eu sentia, dentro de mim mesma e nas relações que eu tinha. E quando eu finalmente criei esse espaço, quando eu aprendi a ficar com a emoção antes de reagir a ela, tudo mudou. Não porque eu parei de sentir, mas porque eu aprendi a sustentar o que sentia sem precisar que o mundo todo parasse para me ver. Recebi uma mensagem de uma ouvinte, vou chamar ela de Helena, que me disse: "Marina, eu entendi que eu gritava tanto emocionalmente porque passei anos sendo ignorada emocionalmente. Não por mal, mas as pessoas ao meu redor simplesmente não tinham vocabulário para acolher o que eu sentia.
E eu cresci achando que precisava ser mais intensa para ser ouvida. Até perceber que quanto mais intensa eu ficava, menos as pessoas conseguiam me ouvir de verdade. O que a Helena descreveu é esse ciclo cruel da invalidação emocional em ação. Quanto mais você foi ignorada, mais intensa ficou a sua expressão emocional. E quanto mais intensa ficou a expressão, menos as pessoas conseguiram acolher. Um ciclo que só se quebra quando você para de precisar que o externo valide o interno e começa a desenvolver a sua própria capacidade de se acolher primeiro. Agora eu quero falar sobre o erro. Não o erro de sentir muito. Esse já ficou claro que não é um erro, mas o erro que acontece depois que você sente. O erro que prolonga o ciclo e que te mantém presa numa relação difícil com as suas próprias emoções. E esse erro tem duas faces completamente opostas, mas igualmente prejudiciais. A primeira face é se rotular como dramática. E esse rótulo, quando você o abraça como identidade, faz algo muito específico e muito danoso. Ele transforma um comportamento, que pode ser mudado, desenvolvido, trabalhado, numa característica fixa de quem você é. Quando você diz "eu sou dramática", você está dizendo que não há nada a fazer, que é assim, que sempre foi assim, que sempre vai ser assim. Você está usando uma palavra para se diminuir em vez de usar uma observação para se entender. E o problema com esse rótulo é que ele te tira a responsabilidade de uma forma que parece aliviante no começo, mas que na prática te mantém estagnada. Porque se você é dramática por natureza, não há trabalho a fazer. Não há escolha a exercer. Não há desenvolvimento possível. Você simplesmente é assim, e as pessoas ao redor que se adaptem. Mas você não é dramática. Você é uma pessoa com emoções intensas que ainda está aprendendo a processá-las. E essa distinção muda tudo. Porque uma é uma sentença, e a outra é um ponto de partida. A segunda face do erro é o oposto exato: ignorar completamente o próprio comportamento. É o movimento de se defender de qualquer observação sobre a intensidade das suas reações. De interpretar qualquer feedback como ataque. De concluir que, já que você não é dramática, todas as suas reações são sempre justificadas, sempre proporcionais, sempre corretas. E esse movimento é tão prejudicial quanto o primeiro, só que de um jeito diferente, porque ele fecha a porta para o autoconhecimento. Ele te impede de fazer a pergunta mais importante. Não, eu sou dramática? Mas, a minha reação naquele momento foi proporcional ao que aconteceu? Ela veio de um lugar de consciência ou de impulsividade? Ela expressou o que eu queria expressar ou expressou o meu medo? Essas perguntas não são perguntas de autocrítica. São perguntas de autopercepção. E a diferença entre as duas é enorme. Autocrítica te diminui. Autopercepção te desenvolve. E aqui está o que eu quero que você entenda sobre esses dois erros. Tanto o rótulo quanto a negação servem para a mesma coisa, para evitar o desconforto de se olhar com honestidade. O rótulo diz, eu sou assim, não há nada a fazer. A negação diz, eu não tenho problema nenhum, o problema é sempre o outro. E os dois, à sua maneira, te protegem de fazer o trabalho real, o trabalho de observar, de entender, de crescer. E o trabalho real começa com uma postura que é simultaneamente a mais simples e a mais difícil de adotar. A postura de dizer, eu sinto muito, e às vezes eu não lido bem com o que sinto. E isso não me torna dramática, não me torna fraca, não me torna um problema, me torna uma pessoa em desenvolvimento. Uma pessoa que está aprendendo algo que deveria ter sido ensinado há muito tempo, e que não foi. Essa postura tem dois lados que precisam coexistir. O primeiro é a validação. O que você sente é real, é legítimo, é seu. Ninguém tem o direito de diminuir a sua experiência emocional ou de te dizer como você deveria sentir. O segundo é a responsabilidade. A forma como você expressa e age a partir do que sente é sua responsabilidade. Não porque você tem obrigação de ser perfeita,
mas porque as suas reações têm impacto em você e nas pessoas ao redor. E você tem o poder de desenvolver mais consciência sobre esse impacto. Validação sem responsabilidade vira vitimismo. Responsabilidade sem validação vira autocrítica destrutiva. Os dois juntos. Isso é maturidade emocional. Recebi uma mensagem de uma ouvinte, vou chamar ela de Cláudia, que me disse: Marina, eu passei anos me defendendo de qualquer observação sobre as minhas reações. Qualquer pessoa que dissesse que eu tinha exagerado virava inimiga. Até que eu percebi que eu estava usando a minha sensibilidade como escudo para não precisar me olhar. E que isso estava me custando relações importantes e um autoconhecimento que eu precisava muito. O que a Cláudia descreveu é exatamente esse segundo erro em ação. A negação como mecanismo de proteção. E o custo silencioso que ela paga nas relações, no autoconhecimento, na possibilidade de crescer, porque quando você se fecha para qualquer feedback, você também se fecha para qualquer desenvolvimento. E aí você fica no mesmo lugar, sentindo muito, reagindo intensamente e se perguntando por que as coisas nunca mudam. Agora chegou o momento mais importante de tudo, a virada. E eu quero que você ouça o que eu vou te dizer aqui não só com a cabeça, mas com o lugar dentro de você que já sabe que precisa mudar alguma coisa. Eu vou começar com uma frase que eu quero que você grave. Você não precisa sentir menos. Você precisa aprender a sustentar o que sente. Sustentar significa ficar com a emoção sem suprimi-la e sem ser dominada por ela. Significa criar um espaço interno onde a emoção pode existir, com toda a sua intensidade, com toda a sua verdade, sem que ela precise virar uma reação imediata. Sem que ela precise explodir para fora antes de ser entendida por dentro. E esse espaço se cria com 3 movimentos. 3 movimentos simples de descrever e profundos de praticar. Mas que, quando você começa a incorporar no seu dia a dia, mudam completamente a sua relação com as suas próprias emoções. O primeiro movimento é pausar antes de reagir. Esse é o mais difícil de todos, especialmente quando a emoção é muito intensa. Porque quando você está no pico de uma emoção, a pressão para reagir é enorme. O corpo quer se mover, a mente quer resolver, a voz quer se expressar. E pausar vai contra tudo isso. Mas a pausa não precisa ser longa. Não precisa ser uma meditação de 20 minutos. Ela pode ser um único momento de respiração consciente antes de responder uma mensagem. Pode ser a decisão de não mandar aquela mensagem agora, de esperar 1 hora, 2 horas, até o dia seguinte. Pode ser sair da sala por 5 minutos antes de continuar uma discussão. Qualquer coisa que crie um espaço entre o estímulo e a resposta. Porque dentro desse espaço, por menor que seja, mora a sua capacidade de escolher. O segundo movimento é entender a emoção antes de expressá-la. E entender significa se perguntar: o que exatamente eu estou sentindo agora? Estou com raiva? Estou com medo? Estou magoada? Estou me sentindo invisível? Estou sentindo que não sou suficiente? Quanto mais específica você consegue ser sobre o que está sentindo, mais poder você tem sobre essa emoção. Porque emoções nomeadas perdem parte da intensidade que têm quando são apenas uma massa informe de desconforto. E junto com o nome, vem a pergunta mais importante: de onde isso vem? Essa emoção é sobre o que está acontecendo agora, ou está sendo alimentada por algo mais antigo. Porque quando você consegue distinguir o presente do passado, quando você consegue perceber que a intensidade toda não é só sobre esse momento, você ganha uma perspectiva que muda completamente a forma como você vai reagir. O terceiro movimento é escolher a resposta, não a reação automática, mas a resposta consciente. Depois de pausar, depois de entender o que está sentindo e de onde vem, você se pergunta: como eu quero responder a isso? O que eu quero comunicar? O que é verdadeiro para mim aqui? Como eu posso expressar o que sinto de um jeito que me represente
que mostre quem eu sou de verdade, não quem eu me torno quando o medo está no controle? E essa resposta pode ainda ser intensa, pode ainda ser emocional, pode ainda ser direta e sem rodeios. A diferença é que ela vem de um lugar de consciência, não de impulsividade. E essa diferença muda completamente o impacto que ela tem em você e nas pessoas ao redor. Eu preciso te contar algo aqui. Esse processo, pausar, entender, escolher, eu aprendi da forma mais difícil. Aprendi depois de reações que me envergonharam, depois de conversas que saíram completamente do controle, depois de momentos em que eu me olhei no espelho e não gostei da mulher que eu tinha sido naquele momento, não porque eu senti, mas porque eu reagi sem pensar, sem escolher, sem me perguntar o que eu realmente queria expressar. E cada um desses momentos dolorosos foi um aprendizado. Não sobre como sentir menos, mas sobre como estar mais presente dentro do que eu sentia, mais consciente, mais eu mesma. E hoje eu ainda sinto muito. Ainda sou uma pessoa intensa, profunda, que se conecta com as coisas de um jeito que nem sempre é fácil de carregar. Mas eu aprendi a morar nessa intensidade, em vez de ser arrastada por ela. E essa é a diferença que eu quero que você comece a construir para você mesma. Porque você não é um problema a ser corrigido. Você é uma pessoa com uma profundidade emocional extraordinária, que ainda está aprendendo a habitá-la com a consciência que ela merece. E esse aprendizado não acontece de uma vez. Não acontece sem tropeços. Mas ele acontece. Para cada mulher que decide parar de se rotular e começar a se entender. Para cada mulher que decide que quer ser mais do que as suas reações. Para cada mulher que decide que o que ela sente é precioso demais para ser desperdiçado em impulsividade e merece ser expresso com a intenção e a clareza que só a consciência pode dar. Você não precisa sentir menos. Você precisa se conhecer mais. E esse conhecimento começa exatamente aqui, no momento em que você decide que a sua sensibilidade não é um defeito, é uma força, e que você vai aprender a usá-la como tal. Se você chegou até aqui, eu quero que você saiba algo. O fato de você ter ficado até o final desse vídeo já diz muito sobre quem você é. Diz que você está disposta a se olhar com honestidade, que você não quer só ser validada, você quer crescer. E isso, por si só, já é maturidade emocional. Agora eu quero te fazer um convite. Porque tudo que a gente conversou hoje, sensibilidade, regulação emocional, a diferença entre sentir e reagir é o começo de um caminho. Um caminho que precisa ser percorrido com estrutura, com profundidade, com um processo real que te acompanhe além de um vídeo. O método Marina foi criado para exatamente esse momento. Para a mulher que já entendeu que o problema não é sentir demais, mas que ainda precisa de um caminho concreto para aprender a sustentar o que sente dentro das suas relações. São 5 passos que vão te levar fundo, nos seus padrões, nas suas crenças, na forma como você se relaciona com você mesma e com o outro. Não é teoria, é um processo real, construído para quem está disposta a fazer diferente. O link está aqui na descrição. Pega agora, enquanto tudo ainda está vivo dentro de você. E agora eu quero muito ouvir você. Me conta aqui nos comentários. Você se reconheceu mais na sensibilidade ou na dramatização? Ou nas duas, dependendo do momento? Escreve aqui embaixo. Sem julgamento, sem vergonha. Porque esse espaço foi criado exatamente para isso. Para a mulher que está disposta a se olhar de verdade. E quando você coloca isso em palavras, você está dando o primeiro passo para mudar. Se você ainda não está inscrita no Confissões da Marina, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana eu trago conteúdo que vai direto no que importa, no que ninguém fala, no que dói, no que realmente transforma. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que se rotula de dramática, quando na verdade ela é uma das pessoas mais profundas e mais sensíveis que você conhece.
Às vezes, a gente precisa que alguém devolva o valor do que a gente sempre foi. E talvez esse vídeo seja exatamente isso para ela. Te vejo no próximo vídeo.